Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obterei. Eficácia da prece. Seja o que for que pensais na prece, crede que a obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. A forma que a gente pede, nós não podemos duvidar. Esse é o principal ponto que às vezes a gente vê várias explicações de físicos, que algumas pessoas eles pedem com total convicção. Mas olha que interessante. No tópico anterior estava falando que nós devemos fazer uma prece com humildade. E aqui está mostrando que nós devemos fazer uma prece com convicção, acreditando naquele pedido. Então são duas condições que nós precisamos estabelecer para obtermos a melhor resposta, para obtermos o melhor resultado. E a vida sempre traz para nós condições de refletirmos para melhor entendermos as adversidades que podem acontecer e as situações que podem vir ao nosso encontro para que a gente tenha como pensar em edificar os valores realmente necessários para o nosso processo evolutivo. A prece sempre vai nos levar a nos sentir melhor, a prece sempre vai nos levar a estarmos numa condição de melhoria íntima e, logicamente, de ajudarmos outros a se melhorarem também. Portanto, sempre sejamos atentos e confiantes de que a prece estará sempre sendo atendida, sempre estará em nossas condições de melhoria e é fundamental para nós, porque a prece alimenta a alma. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes, e acrescentam: os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, com relação às preces, nós vamos ver várias situações, várias conotações, várias colocações. Mas o que é importante para nós é sabermos e procurarmos entender que a justiça divina sempre traz para nós meios de entendermos o que está acontecendo conosco, meios de entendermos o que acontece ao nosso redor e principalmente meios de fazermos valer os ensinamentos cristãos, fazer valer aquilo que nós já aprendemos ao longo das nossas existências. Por isso, faz-se necessário sempre procurarmos colocar o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de fraternidade em tudo que nós venhamos a fazer, para que estejamos sempre entrando em sintonia com as leis divinas e que nossas preces, então, passarão a ter muito mais força, muito mais alcance, porque o nosso coração já estará purificado pelos bons sentimentos. Portanto, tudo no universo está encadeado, sim, para acontecimentos, mas as coisas não são fixas, elas mudam constantemente de acordo com a postura nossa. Em nosso livro Conteúdo Transcendente nos é explicado como pequenas atitudes, pequenas posturas vão modificando as condições que a vida nos oferece. Quanto mais tentarmos transgredir as leis divinas, quanto mais tentarmos agir de forma a prejudicar alguém, mais criamos forças que nos prejudiquem, que nos destruam, que venham contra nós. Portanto, é necessário que comecemos, então, a tomar posturas e atitudes que nos impulsionem para as realizações do bem, que nos impulsionem para a edificação de valores eternos em nossas vidas. Logicamente que Deus sabe de todas as nossas necessidades, das nossas imperfeições, mas também sabe que nós precisamos tomar posturas que caminhemos para a edificação do bem, que nós procuremos, então, fazer valer o bem. E quando nós suplicamos a Deus que interceda por nós já começamos a modificar posturas íntimas, posturas conscienciológicas, e a partir desse momento os fatos podem não acontecer com a gravidade que aconteceriam. Portanto, Deus sempre vai intervir no momento que nós tomamos uma posição firme, consciente e responsável frente àquilo que nós precisamos para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um.
Mas daí crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, sem proteção e sem amparo. Todos nós que estamos aqui temos uma lei de fatalidade na nossa vida, sim. Se não tomarmos nenhuma posição que nos modifique interiormente, vamos caminhando automaticamente para o desenlace daquela situação complexa, complicada e adversa. Mas à medida que nós vamos tomando consciência, posturas e agindo com mais consciência, responsabilidade e respeito pelas leis que regem a nossa vida, nós começamos então a plasmar, a edificar e a construir um propósito melhor e mais firme para a nossa existência e para a nossa vida. Portanto, faz-se necessário aprendermos a saber valorizar todas as oportunidades de fazer o bem, todas as oportunidades de construir e edificar a paz em nossas vidas. Ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, temos sempre que depararmos com a nossa postura, com nossos conceitos, para procurarmos, então, melhorar a forma de encararmos a vida, a forma de encararmos certas situações. A vida sempre traz para nós momentos de grandes reflexões, momentos que nós teremos que reparar ou momentos que nós teremos que transcender a nossa força íntima, melhorando-nos, aperfeiçoando-nos, para que o amanhã de luz esteja a nosso caminho. Portanto, a prece, a oração, nos desviará de vários momentos fatais ou complexos ou complicados que iríamos passar naturalmente se não tomássemos uma postura íntima de melhoria interior. Ao melhorarmos-nos sob o influxo da prece, nós começamos então a nos aperfeiçoar para seguirmos um caminho diferenciado na direção do Pai. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter preocupado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então, a espiritualidade que orientava Kardec sempre trouxe para ele momentos de fazer algumas reflexões, fazer alguns entendimentos, para procurar, então, tomar posturas diferentes, tomar posições diferentes e procurar, com isso, ver quais as suas reais possibilidades e ver o que ele estava realmente edificando para si mesmo. Por isso, ele traz para nós com tanta lógica, com tanta clareza, a importância da nossa reformulação de conceitos íntimos, a importância de nós mudarmos a nossa postura mental, que não tem como nós refutarmos as informações. Por isso, faz-se necessário, então, nós começarmos a agir com mais prudência, com mais cuidado e com mais resignação, para que nós possamos, então, a estar em condições melhores, para nós possamos estar em condições de nos fazermos melhores frente às leis divinas, para que as situações adversas possam parar em determinados momentos e fazer com que venhamos a prevalecer o sentimento de amor, o sentimento de paz. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e, aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Portanto, nós precisamos de começar a observar como nós estamos agindo, de que forma nós estamos tomando os nossos passos, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa se aprimorar. E ao longo da nossa caminhada, sempre temos esse sentido, para ver qual caminho nós devemos seguir, que atitude nós devemos tomar. Aí entra a questão dos obsessores, a questão dos protetores. Os obsessores são aqueles espíritos maus, levianos e às vezes covardes, que nos acompanham e tentam nos induzir a tomar atitudes que muitas das vezes nos trará grandes dores de cabeça. Os bons, os superiores, aqueles que nos protegem, tentam nos desviar e nos proteger do assédio desses espíritos ruins. Por isso, faz-se tão necessário sabermos empreender a nossa caminhada para melhor crescermos, para melhor empreendermos a jornada rumo ao Pai. Após, devidos à sua iniciativa, sucessos, que forçosamente escapam à fatalidade, e
que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro do relógio não muda a lei do universo, do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Portanto, a explicação, como eu disse, é ser muito clara. Nós temos que entender que determinados fatores vão criar possibilidades boas, outros fatores vão criar possibilidades ruins, mas quando nós nos postamos para fazer uma oração fervorosa, quando nós nos postamos para tomar uma postura de revolução íntima, de mudarmos intimamente conceitos de vida, mudarmos intimamente posturas que nós normalmente tomamos, então nós vamos começar a fortalecermos-nos intimamente para que o amor, a paz e a fraternidade seja sempre uma constante na nossa vida. Seja sempre uma constante do nosso mundo íntimo. E é por isso que nós temos que procurar fazer com que todos nós nos melhoremos, todos nós nos aperfeiçoemos. E o amanhã de luz virará para brilhar em nossos caminhos, iluminando-nos a direção que devemos seguir. E é importante que nós entendermos que pequenas atitudes negativas vai mudar o curso da sua vida para locais, para posições e situações complexas. Pequenas mudanças da sua vida vai mudar os ponteiros da sua existência para também por situações mais favoráveis, menos adversas. E é isso que vai fazer com que nós cresçamos. Saber sintonizar com o bem, saber sintonizar com a luz. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Todos nós temos que procurar fazer o possível para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos, para vermos que caminho devemos seguir, para ver que caminhos devemos tomar para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Onde quer que estejamos, por onde quer que passemos, sempre deixamos nosso rastro e que seja sempre um rastro de luz, onde a esperança, a fraternidade transborde nos corações por quais nós tocarmos, pelos quais nós encontrarmos. E com isso, procuremos então observar. A imutabilidade da lei divina é para as regras que regem a vida normal, que rege a natureza. Mas também existe as possibilidades de mudança quando se entra a fé, as boas resoluções e a oração. Portanto, quanto Jesus diz, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, diz essa montanha, mova-te daqui para lá e ela vai. Então ele está mostrando para nós que, através da nossa fé, através das nossas orações, nós podemos mudar determinadas condições, determinadas situações e aprimorarmos-nos para um amanhã de luz e de fraternidade. Por isso, rogamos a Jesus as bênçãos para todos nós, para nossos lares, para nossas famílias, para nosso trabalho, para nossos templos religiosos e também para os nossos inimigos, para que as forças divinas estejam sempre nos interagindo, impulsionando-nos para as realizações do amor, da paz e da fraternidade que deve existir em nossos corações. Muita luz e paz a todos.